Seguindo os passos da Netflix alguns trimestres atrás, o Disney Plus finalmente teve um trimestre bastante catastrófico em termos de números, mas a situação pode não ser tão ruim assim. Então, vamos lá! Então, pessoal, só esclarecendo para vocês, eu sempre abordo aqui no canal, caso vocês sejam novos por aqui, eu sempre falo a respeito das earning calls da Netflix e do Disney Plus. As outras eu tenho alguns probleminhas que eu já apresentei aqui no canal para vocês, mas eu gosto muito de abordar as earning calls dessas duas empresas. A earnings call da Disney eu acho bastante interessante, ainda mais agora com o retorno do Bob Iger, e eu vou falar a respeito das estratégias da Disney para o futuro, só que no vídeo de hoje eu vou falar principalmente a respeito dos números dos serviços de streaming que fazem parte desse guarda-chuva do Disney Plus. Lembrando que o Star Plus não aparece em lugar nenhum nas earnings calls, eu sempre critico a Disney, mas eles não mudam nesse sentido, eles colocam os números do Star Plus dentro dos números do Disney Plus, que é uma estratégia que eu não concordo nem um pouco. Eu acho que acaba inflando um pouquinho os números do Disney Plus e a gente não sabe exatamente como o Star Plus tá indo, né, no mercado aqui na América Latina, mas de qualquer forma, vamos dar uma olhadinha nos números e só fazendo observação, obviamente, que vocês já devem até ter visto pelo título, o Disney Plus, né, o serviço de streaming Disney Plus, perdeu 2,4 milhões de assinantes somente nesse último trimestre. Então, se a gente pegar 2,4 milhões, é um volume muito grande, é basicamente o mesmo volume que a Netflix perdeu algum tempo atrás, só que a situação não é tão ruim, inclusive porque eu já tinha avisado vocês aqui no canal que uma queda como essa aconteceria. Eu achei inclusive que a queda seria mais acentuada, mas eu vou mostrar aqui para vocês também no decorrer do vídeo. Então, se vocês quiserem entrar para ver por conta própria, né, essa earnings call, basta vocês entrarem em thewaltdisneycompany.com, aí vocês vão entrar na página principal, que vai ter ali os 7 anões, você clica em Investor Relations. Clicando em Investor Relations, você vai ver todos os eventos que aconteceram e aí você vai entrar no último evento que aconteceu hoje mesmo, que é o evento The Walt Disney Company's Q1, né, Earnings Call, que vai ser o primeiro trimestre de 2023. Lembrando que o trimestre fiscal da Disney acaba em outubro, se eu não me engano, então a gente já viu novembro, dezembro e janeiro seria esse trimestre fiscal, né, de 2023. E aí, se vocês quiserem ouvir, né, a earnings call, que seria a call mesmo, né, a ligação entre o Bob Iger e ali outras pessoas que tiraram dúvidas e etc., você pode ouvir, mas você também tem o Earnings Report, que você pode utilizar para ler os números, né? É basicamente um relatório bem grande, ó, ele tem 17 páginas, mas eu vou focar principalmente nos números, como eu falei para vocês. Se vocês quiserem, é bem interessante, principalmente se vocês entenderem inglês, obviamente, é interessante ouvir essa earnings call. Mas vamos dar uma olhadinha nos números, eu vou mostrar para vocês alguns gráficos que eu fiz, mas antes eu quero mostrar os números individualmente. Aqui a gente tem um comparativo entre o último trimestre e o trimestre atual, então a gente vê que o Disney Plus no território doméstico, ou seja, Estados Unidos e Canadá, foi de 46,4 para 46,6, então foi um crescimento irrisório, né, quase que marginal, mas teve um crescimento sim em território americano. Obviamente, se tivesse alguma série da Marvel, alguma grande série de Star Wars, algum grande lançamento, possivelmente esse número teria sido muito melhor, mas não foi um volume terrível, né? Pelo menos a gente viu um crescimento no mercado doméstico, que é o mercado mais importante para o Disney Plus. Depois a gente olha o mercado internacional, excluindo o Hotstar, foi de 56,5 para 57,7. Então teve um crescimento também. Vale a gente lembrar que no trimestre passado o crescimento foi muito bom. Se não me engano, foi na casa de 7 milhões no mercado internacional, agora caiu para 1,2. Então, novamente, a ausência de grandes produtos acabou afetando o resultado do Disney Plus no mercado internacional, menos Índia e menos Estados Unidos. Então, aqui no Brasil está incluído nessa faixa e a gente vê que o Disney Plus Hotstar, que é o Disney Plus lá da Índia, que cobra um valor muito baixo, que estava dominando, né, o maior volume, se a gente separar por território, era justamente do Disney Plus Hotstar, mas perdeu a liderança porque caiu de 61,3 para 57,5. Então, se você está observando direito, você já deve ter percebido que se o Disney Plus perdeu 2,4 milhões de assinantes
né, no mundo inteiro e só na Índia perdeu praticamente 4 milhões, quer dizer que no restante do mundo não teve uma queda, a queda foi somente no Disney Plus Hotstar. Isso não é uma notícia boa de forma alguma, mas como eu falei para vocês, quando eles perderam os direitos de transmissão do cricket, que é um dos esportes mais famosos do mundo aí, eu já vi algumas pessoas falando que é o segundo esporte mais famoso do mundo, depois, obviamente, do futebol. E a Disney perdeu, se eu não me engano, para Paramount. Eu fiz um vídeo, eu falei aqui num vídeo para vocês. Então eles perderam muitos assinantes por lá. A tendência é que esse número diminua ainda mais, né? Ó, 57,5. A tendência é que esse número possivelmente retorne ali para casa dos 30, 25 milhões de assinantes no Disney Plus Hotstar. Pode ser que eles consigam segurar através de outros produtos, mas inicialmente a expectativa é que eles percam muitos assinantes por lá. O que é interessante que eles criaram praticamente uma subdivisão chamada Disney Core, né, que são 104,3 milhões de assinantes contra 102,9. Disney Core seriam justamente os usuários Estados Unidos mais internacional, retirando o Hotstar. Então eles estão colocando o Hotstar praticamente em uma categoria separada, e o principal motivo para isso é justamente o valor das assinaturas, né, do Disney Plus Core e do Disney Plus Hotstar. Se a gente olhar aqui embaixo, ó, vocês vão ver, a gente tem aqui, ó, Disney Plus Core 5,77 e 5,96, né? Então houve uma queda. Então houve uma queda do último trimestre para esse, só que o preço médio do Disney Plus Hotstar é 0,58 centavos de dólar e agora 0,74. Então aconteceu uma evolução bem grande, né? Proporcionalmente, eu acho que eles estão ganhando mais dinheiro na Índia, porque caiu o volume de assinantes, só que aumentou consideravelmente, né, de 58 centavos para 74 centavos o valor da assinatura. Então o Disney Plus pode não estar passando por um momento sensacional, mas esse número de 2,4 milhões de queda pode enganar um pouquinho, principalmente se a gente considerar que tudo isso vem de um território só. Mas obviamente o Disney Plus caiu, não tem como a gente negar isso, só que os acionistas não estão respondendo negativamente a essa earnings call, justamente porque várias outras notícias foram bem empolgantes. As notícias envolvendo parques e algumas outras notícias que foram abordadas animaram os acionistas, inclusive eles falaram a respeito da possível divisão de lucro, né, nos últimos trimestres desse ano, que levou muitas pessoas a quererem comprar as ações da Disney. Eu vou mostrar para vocês as ações também no final do vídeo. Então, continuando, a gente entra na ESPN, eu vou mostrar, como eu disse, o gráfico de todos esses números aqui que eu estou mostrando, 24,3 no último trimestre contra 24,9 hoje, né? Então a gente viu um aumento também no ESPN Plus. E no Hulu, a gente viu um aumento de 42,8 para 43,5 no Hulu, que é Only SVOD, e no Live TV, né, que é o Hulu com televisão ao vivo, foi de 4,4 para 4,5, lembrando que o preço médio desse Hulu Live TV é de 87,9 dólares. Então 87 dólares é um valor realmente muito alto para um serviço de streaming, mesmo que ele conte com televisão ao vivo. Então agora vamos dar uma olhadinha nos trimestres do Disney Plus. Eu comecei a catalogar os trimestres do Disney Plus desde o lançamento. Então a gente tem aqui, ó, um crescimento de 7 milhões, depois um crescimento de 30 milhões, depois um crescimento de 13,2, 21,2, e aí com mais 8,7 milhões o Disney Plus bateu a marca dos 100 milhões, aí continuou 12,4, 2,1, 12 milhões, 7,9, 14,4, 12,1 e finalmente menos 2,4, a primeira vez que o Disney Plus perde assinantes em toda a sua história, né? Em alguns trimestres, inclusive no trimestre passado, 12 milhões, no trimestre anterior, 14 milhões. Então a gente vê que depois de um período muito bom de crescimento, a gente está vendo um período de queda. Eu imagino que o trimestre que vem também não vai ser muito bom, porque eles devem continuar perdendo assinantes lá na Índia. Se a gente avançar para o Hulu, a gente vai ver aqui, né, o Hulu eu coloquei por ano, porque o Hulu já tem uma história muito maior em território americano, né, 2 milhões lá em 2012, aí subiu para 3, para 5, para 9, para 12, para 13. Enquanto isso, a Disney ia conquistando cada vez mais controle dentro do Hulu, porque o Hulu era primeiro dividido em várias empresas, e aí a Disney foi sedimentando cada vez mais, né, a sua hegemonia ali dentro, e hoje a Comcast ainda tem 33%, mas as decisões estão todas na mão da Disney. Né, eles foram de 20 para 26, para 32, para 37, 47 e finalmente 48.
E a mesma história de sucesso se repete com o ESPN Plus, né? O ESPN Plus continua ganhando, ele ainda não perdeu usuários em nenhum trimestre. Ele começou lá em 2019 com 1,4 milhões, depois para 2,2, 2,4 e começou a subir de 3,5 para 6,6, depois para 8, para 10, para 12, para 14, para 17 e finalmente entrou na casa dos 20, né, em 2022. Aí foi de 21 para 22 para 24 e finalmente para 24,9. Então hoje ESPN Plus tem 24,9 milhões de usuários e é um serviço de streaming exclusivo do território americano. Então, dentro dos Estados Unidos, eles têm um sucesso muito grande. E aí eu consolidei os números dos últimos anos para vocês terem uma ideia. Se a gente olhar no início de 2020, né, no primeiro trimestre de 2020, o Disney Plus tinha 63 milhões de usuários nesses 3 serviços de streaming, que na verdade hoje são 4, né, se a gente somar o ESPN Plus. Aí foi de 63 para 145 no início de 2021, depois para 196 no início de 2022 e finalmente para 234 no início de 2023. Então, mesmo que não tenha sido um ano sensacional para a Disney, para o Disney Plus e assim por diante, se a gente somar todos os serviços de streaming da Disney, o aumento foi realmente bem considerável, porque a gente viu um aumento aí de 38 milhões de usuários nas 3 plataformas. E eu decidi ir um pouquinho além, fazendo a divisão por setores aqui, só para deixar mais visual para vocês, né, esses números. A gente vê que o Disney Plus Hotstar perdeu 3,8 milhões de assinantes, o mercado norte-americano cresceu 0,2 e o mercado internacional cresceu 1,2. Então o mercado internacional continua sendo grande destaque. Aqui eu fiz um panorama geral, né, de todos os serviços, de todos os setores, né, digamos assim. A gente tem o Disney Plus Hotstar, como eu falei, com menos 3,8, o Hulu com mais 0,7, o Hulu Live com mais 0,1, ESPN com mais 0,6, USA com mais 0,2 e International com mais 1,2. Então, de todos esses, somente o Hotstar caiu um pouquinho, né? Caiu um pouquinho não, né? Caiu bastante. Mas, como eu falei, os acionistas parecem não ter ficado muito chateados, né, com essa notícia, porque as ações cresceram. Eu não sei se isso é devido à figura do Bob Iger, que é a primeira earnings call sem a participação do Bob Chapek, já com o retorno do Bob Iger, então pode ser que algum otimismo gire em torno disso. Mas o mercado na after hours, né, ou seja, nas horas depois do fechamento, normalmente quando tem uma queda como essa, eu entro aqui, né, a Netflix já chegou a ter uma queda de 15, 20% depois de números ruins como esses. Aqui a gente entra no da Disney, no after hours está um crescimento de 5,51. Então as ações parece que vão crescer amanhã, mesmo depois dessas notícias ruins. Como eu disse, eu acho que o mercado dos streamings está mudando um pouco, está ficando menos focado em quantidade de assinantes, porque acho que eles já perceberam que existe um teto, que os serviços de streaming não vão continuar crescendo de forma alucinada, né, que eles vão ter um teto ali que eles vão bater, e aí eles têm que procurar lucratividade com o dinheiro que eles estão arrecadando, porque a Disney já tem mais de 200 milhões de usuários, eles estão arrecadando ali 5 dólares, 6 dólares de cada um, então isso aí é 1 bilhão praticamente por mês que eles estão arrecadando, eles têm que arrumar uma forma disso ser lucrativo para eles. E eu acho que esse aumento nas ações da Disney é uma notícia muito boa, inclusive para a Netflix, porque a Netflix também não está com números muito bons, mas o fato dos acionistas não estarem respondendo de forma mais radical a essas notícias do Disney Plus pode ser algo muito positivo para a Netflix, porque quando a Netflix apresentar números que não são tão satisfatórios assim, os acionistas podem pensar nisso que aconteceu com o Disney Plus e pensarem, pô, o Disney Plus caiu, mas as ações não despencaram, então vamos manter as ações da Netflix em alta, porque o mercado de ações realmente funciona de formas muito esquisitas, né? Mas, novamente, isso pode mudar amanhã, pode ser que amanhã, né, quando o mercado abra, pode ser que as ações despenquem de qualquer forma, mas eu acredito que isso não vai acontecer. E, coincidentemente, nos últimos dias, a Disney bateu de novo o market cap, né, ou o valor de mercado de 200 bilhões, hoje está com 204 bilhões, se realmente amanhã crescer nessa casa dos 5%, vai para a casa dos 210, 215 bilhões de dólares de valor de mercado.
Então, pessoal, é isso que eu queria trazer para vocês. Como eu disse, tem outras informações que foram abordadas. O Bob Iger falou a respeito de demissões, infelizmente, e muitos outros assuntos que eu pretendo trazer um vídeo. Se vocês tiverem interesse em mais vídeos a respeito dos bastidores da Disney, digam aqui nos comentários que eu trago mais vídeos. Tem alguns assuntos bem interessantes que estão rolando nos bastidores. Então, se vocês quiserem, eu trago um vídeo nesse sentido também. E como sempre, digam aqui nos comentários o que vocês acharam, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu! E nos vemos em breve.